Tem um livro Tem um livro que me esclareceu muito a respeito do escrever ficção. É um assunto que particularmente eu me interesso bastante. Que é este livro aqui. Escrever Ficção do Assis Brasil. Inclusive ele está vivo. O que é surpreendente, né? Alguém que escreve algo útil que esteja vivo. Enfim, eu pirateei esse livro, evidentemente, mandei imprimir, não recomendo, comprem-o. Eu, infelizmente, não achei o livro para comprar. Moro no interior de São Paulo, então não existe sebo aqui. Tive que baixar da internet e imprimir, porque eu sou fresco e não leio no digital. Esse livro conta ele é a conclusão de anos de ensino do Assis Brasil dentro da oficina literária dele. Então, através das experiências que ele teve dentro dessa oficina, ele vai fazer esse livro, que é tanto uma narração da própria experiência do Assis Brasil, quanto qual que é o nome? Deu branco no nome? Qual que é? Um manual para se escrever ficção. E assim, ele é um livro razoavelmente curto, tem só 9 capítulos, e assim, é muito interessante. Para quem se interessa pelo assunto, eu acho que é assim, uma das principais referências, pelo menos aqui no Brasil, que eu conheço. Foi sugestão de um professor de literatura muito querido que eu tive, me elucidou um pouco. Eu ia até procurar aqui a parte que vai ser a guia desse vídeo, mas eu não quero. Mudei de ideia. Então eu vou citar vagamente. Conta a história de um escritor que era amigo do Freud, e o Freud falou: nossa, li esse livro aqui seu, e bicho, você não vai acreditar, eu passei anos estudando a natureza humana, e parece que você entendeu ela, assim, fácil, sabe? Tem essa coisa de que os estudos do Freud de natureza humana, eles eram... Porra, eu não lembro, vou ter que procurar essa merda, dei meu instantinho. Não vou achar esse negócio, não. Enfim, resumindo o encontro que aconteceu, o Freud ele se surpreende com a noção que um amigo escritor dele tinha em relação à natureza humana. Algo que o Freud demorou anos para entender, esse amigo escritor parecia já ter intuído, naturalmente quase. Esse livro vai muito além dessa questão. Tem formas tem algumas categorias de criação literária, tem os relatos dele, tal. Vai muito além disso, do escritor, no caso, tem os relatos do escritor. Inclusive, algo interessante são as citações. O que eu recomendo é, caso alguma lhes interesse, vocês vão grifando e depois leiam os livros. O que eu quero falar é a partir dessa parte específica do Freud, que foi algo que eu aprendi, que a escrita, ou escritor, é basicamente movido pela força de sua própria personalidade. Isso é sim alinhado à técnica, isso sim aliado a estudo, mas fundamentalmente alinhado à força de sua personalidade, a seu eu. E acaba que a leitura dos livros ela é uma comunicação entre nós e o escritor, essa identidade do escritor. O Kafka, por exemplo, ele era um burocrata, se considerava fraco, frágil e tinha muitos problemas com o pai. Apesar disso, escreveu uma puta de uma obra que, por sua vez, ele queria que queimasse ao final de sua vida, mas um amigo não cumpriu o seu último desejo e publicou tudo. Então, você vê que ele, por mais que não tenha um êxito intelectual muito grande, por mais que ele não tenha um êxito... Ele mesmo fala que, na carta ao pai que ele escreve, que ele era um aluno de merda. O pai dele achava que ele era mais inteligente do que ele de fato era. Isso pode ter a ver também pela baixa autoestima do Kafka. De fato, ele tinha algo para essa linha. Mas perceba que por mais que ele não tivesse grandes êxitos, ele tinha um poder da sua própria personalidade. E muitas vezes a pessoa ela não está nem alinhada com a questão do transcendente, com a questão do belo, mas ela acaba atingindo isso de uma forma involuntária pela força da sua própria obra. O Augusto dos Anjos, por exemplo, ele era um materialista maluco, praticamente. Tem um poema dele que ele se refere ao filho como um amontoado de sangue e cal, o filho morto. Se não me engano é esse o termo que ele usa. Apesar disso, ele alcança algo que vai além da mera perspectiva dele, sabe? Então, de certa forma, a obra ela ganha um poder próprio, sabe? Que vem por meio dessa personalidade do autor. O Lovecraft
conhecidamente racista, é um ponto em que as pessoas batem bastante. Particularmente não é algo que me chama tanta atenção dentro da obra dele, eu acho bem irrelevante na realidade. Mas, se você quiser ver por esse lado, você também pode dizer que apesar do racismo, a obra é meio que transcendida pela sua própria substância. E é um padrão isso, sabe? A independência da obra em relação ao autor. Nesse sentido, mesmo que esta venha necessariamente pela força de sua personalidade, como já disse. Quando você pega para ver as entrevistas dessas figuras, ou mesmo ler as suas crônicas, que são coisas mais íntimas, recomendo mais as entrevistas nesse aspecto, porque são mais genuínas, mostra até a presença de palco deles, que era algo bem interessante. Ver figuras como a Clarice Lispector ou o Nelson Rodrigues, eles são pessoas que têm uma personalidade muito evidente em quem eles são. Você olha para Clarice ou para o Nelson e você fala, essa é a Clarice, esse é o Nelson. É um eu muito evidente, é um eu muito profundo. São pessoas que têm na sua personalidade muita propriedade. Se não me engano, é nesse livro, ou posso estar tirando essa citação de outro lugar, mas que o escritor é um humano mais humano do que os outros humanos, sabe? Talvez seja por isso que muitos escritores têm uma vida trágica, mas é mais uma especulação, né? Como exemplo, o próprio Augusto dos Anjos, que eu já comentei. Mas, enfim, e exatamente essa sensibilidade, essa visão própria e muito particular que eles têm, dá às suas perspectivas uma força única. Aqui contribui para as obras serem o que são, sabe? A Clarice, por exemplo, ela disse uma vez que ela não entraria para a Academia Brasileira de Letras porque ela era alguém profundamente imortal. O Nelson Rodrigues dizia que ele coisas assim muito curiosas que dariam muito problema hoje em dia, por exemplo. Eu não disse que toda mulher gosta de apanhar, são só as normais, as neuróticas reagem. Ou ele disse que eu acho que o herói é alguém sincero. Alguma coisa nessa linha. Eu acho que o herói é alguém sincero, por isso eu me sinto um pouco herói às vezes. Ele fala algo nesse sentido, porque ele, segundo ele mesmo, ele se esforça muito para escrever o que acha, o que vê, o que pensa, algo assim. Então são pessoas que transbordam suas próprias personalidades. O Ariano Suassuna nem se fala. Nas aulas dele você vê que ele é alguém engraçado. Ele escreve coisas engraçadas, ele é alguém engraçado. Ele parece alguém engraçado, ele tem um nariz engraçado, ele fala engraçado, ele é engraçado. A Clarice escreve coisas belas e enigmáticas. Ela era bela, ela era enigmática. O Nelson escreve coisas estranhíssimas, ao mesmo tempo que não tem pudor algum, são moralistas. E ele era assim, sabe? Então existe essa correspondência quase que bionívoca, essa palavra está certa nessa circunstância? Eu não sei. Entre o autor e a obra. Seja o alimento da personalidade ou mesmo dos interesses. O Lovecraft, se não me engano, o avô dele deixou de herança para o Lovecraft uma biblioteca de esoterismo, se não me engano. O que é expresso dentro da obra dele por meio dessa construção maluca que ele faz, desse universo cínico e trágico dele. O Tolkien, ele foi criado por um padre, e ele sempre teve muito contato com e muito interesse também, ele acabou indo para essa linha de estudo de línguas antigas, de medievalismo, etc., de mitos também. Ele foi influenciado pelos livros do William MacDonald, e que é algo que é expresso tanto na personalidade do Tolkien quanto nas suas obras, diretamente, que é bastante interessante. E esse livro foi um exemplo muito grande para mim do que isso de fato significa. O desenho aqui, se vocês observarem, é um homenzinho desenhando a si mesmo enquanto se desenha, o que demonstra também essa questão da personalidade, porque à medida que você vai lendo, você vai formando sua própria personalidade, e à medida que você vai escrevendo, entende? É algo que não dá para tirar a pessoa da obra nem a obra da pessoa. Então, assim, toda obra de arte é absolutamente pessoal. O Salvador Dalí, por exemplo, ele era diagnosticado como esquizofrênico. Ele era esquizofrênico mesmo. E toda a obra dele tem esse teor de
desse universo lúdico, desse universo incompreensível, desse universo de sonho, que era em parte o que ele vivenciava. Esse vídeo é mais para recomendação dessa obra, que é Escrever Ficção, do Luiz Antônio de Assis Brasil, e trazer essa questão dessa simbiose entre autor e obra, né? Passando por cima também por essa questão da independência da obra em relação ao autor, que ela muitas vezes pode transcender o que ele esperava dela. O Nelson Rodrigues, por exemplo, ele escrevia muito para jornal, ele fazia não me refiro às crônicas, mas sim aos romances que ele escrevia para jornal. Então ele mandava um capítulo, publicava, mandava outro, publicava, inclusive por pseudônimos femininos. E assim, fez um puta de um sucesso e tal. Hoje em dia são romances bastante interessantes. E por mais que o autor ele não tenha tido nenhuma pretensão, como Kafka, por exemplo, a obra dele fala por si só. E a obra como manifestação da personalidade, que é absolutamente fascinante. Então, fundamentalmente é isso.